Daí, pessoal, mais uma resolução. Dada uma matriz quadrada, define-se seu traço como a soma dos elementos de sua diagonal principal. Considere A uma matriz real quadrada de ordem 2, tal que A multiplicada pela matriz com elementos 1, 2, 3, 4 resulte na matriz 1, x, y, 0, e a matriz A multiplicada pela matriz com os elementos 2, 3, 4, 5 resulte na matriz com os elementos x, 3, y mais 1 e 1. Pergunta o traço da matriz A. Então, como ele disse que o traço é a soma dos elementos da diagonal principal, se eu quero o traço da matriz A, eu preciso pelo menos dos elementos da diagonal principal. Não é isso? Então, vou transformar essa matriz A, que eu não conheço aqui, ó, numa situação genérica. Então, essa matriz A, ela tem os elementos genéricos A, B, C e D. Aqui está a matriz genérica A, né? Podia ser também X, Y, Z, W, K, enfim. Coloquei A, B, C, D. Como ele quer o traço é a soma dos elementos da diagonal principal. A diagonal principal está aqui, ó, A e D. Então, na realidade, o objetivo desse exercício é encontrar quanto é A mais D. Então, o traço resulta A mais D. Bom, para fazer isso, então, eu vou usar essas duas informações, ó, que esse produto resulta 1x,y0 e esse outro produto resulta x3, y mais 1 e 1. Então, vou usar esses dois produtos. Vou armar aqui os produtos. A matriz A agora é genérica, né? Então, eu tenho aqui A, B, C e D, multiplicando por 1, 2, 3 e 4. E esse produto resulta 1x, y e 0. Bom, vou realizar esse produto aqui. Lembra que multiplicação de matriz se faz linha da primeira matriz vezes coluna da segunda matriz. Linha da primeira vezes coluna da segunda. E aí cada elemento com o seu correspondente. Então, linha da primeira vezes coluna da segunda. Então, eu tenho aqui A vezes 1 é A, B vezes 3, 3B, cada um com o seu, né? A mais 3B. E aí eu tenho primeira linha, primeira coluna, isso resulta o elemento 1. Então, vou apagar aqui, ó. Vou apagar essa linha dessa coluna, que a linha já fez com essa coluna. Então, essa coluna aqui eu vou apagar a marcação. Isso aqui está resultando 1. Né? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna, dá 1. Primeira linha, primeira coluna. Ok. Agora eu vou fazer isso de novo na segunda coluna. Então eu tenho A vezes 2, 2A. E B vezes 4, 4B. E aí a primeira linha com a segunda coluna vai resultar primeira linha com a segunda coluna. Vai resultar no x. Então o resultado desse produto aqui é x. Aí eu venho aqui, de novo, desmarco essa coluna, né? Ela já fez o produto com a primeira linha. E aí nota que a primeira linha já fez com as duas colunas. Então aqui, ó, eu também vou apagar esta linha, porque ela já fez com as duas colunas. É a hora agora de fazer o mesmo com a segunda linha. Aqui, ó.
Eu tenho C vezes 1 é C, D vezes 3, 3D. Isso resulta aqui, ó, na C vezes 1, C, D vezes 3, 3D, ok? E isso vai resultar, segunda linha, primeira coluna, vai resultar o Y. E agora eu faço com a segunda linha, segunda coluna. C vezes X, CX, aliás, não é lá, marquei errado, é aqui, ó. C vezes 2, 2C. Deixa eu marcar aqui. 2C. E D vezes 4, 4D. Isso resulta, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna, resulta o zero. Bom, eu tenho 4 igualdades. Eu vou deixar essas igualdades por enquanto aí, né, descansando. Vou agora usar o recurso do outro produto. Por que eu não posso ainda mexer com isso? Porque aqui, ó, na variável A e B, a igualdade minha é x. Aqui, ó, A e B até tem uma igualdade de 1, né? Essa aqui está uma equação, vamos dizer assim, completa, né? Eu tenho só as duas variáveis. Aqui eu tenho igual a x, então não dá para misturar isso, não consigo resolver. Aqui eu tenho C e D, olha só, mas na igualdade de y. Aqui eu tenho C e D na igualdade de zero. Aqui eu tenho uma igualdade, ó, igualdade de zero. Então esta equação ela está mais propícia, mas já essa aqui não, porque a igualdade dela é a y. Então não tenho o que fazer por enquanto com essas igualdades aí. Então, por isso eu preciso do outro produto. Então, vou organizar aqui o outro produto. O outro produto tem a matriz A de novo, né? Aqui, ó, matriz A. E aí eu vou colocar, então, genericamente, a matriz A com seus elementos A, B, C e D, que multiplica pela matriz com os elementos 2, 3, 4 e 5. E aí resulta na matriz de elementos x3, y mais 1 e 1. Tá aí. E aí eu repito todo o processo. Vou marcar aqui a primeira linha e vou fazer com a primeira coluna. A vezes 2, 2A. B vezes 4, 4B. Isso é igual a quem? Primeira linha, primeira coluna, igual a x. E agora, vou desfazer aqui. Igual a x. Venho aqui e apago esta coluna. E vou marcar a segunda coluna. Eu tenho A vezes 3, 3A. B vezes 5, 5B. Isso é igual a primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, igual a 3. Aí esta coluna aqui, ó, ela está pronta. Vou desmarcar. Essa linha também eu desmarco, ela já fez com as duas colunas, então essa linha aqui ela está pronta. E vou trocar de linha na primeira matriz. Então vou marcar agora a primeira linha para fazer com a primeira coluna. C vezes 2, 2C. D vezes 4, 4D. Isso é igual, segunda linha, primeira coluna, y mais 1. Venho aqui, apago esta coluna, porque falta agora a segunda linha com a segunda coluna.
Aí eu tenho C vezes 3, 3C. E D vezes 5, 5D. Isso resulta segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna, resulta 1. Muito bem. Aí eu tenho 4 igualdades e eu vou escolher agora as igualdades que são mais propícias para eu organizar os sistemas para resolver. Olha só. Aqui, ó, eu preciso das variáveis, lembra? Eu preciso de A e D, né? Ó. São o meu principal objetivo é encontrar o A e D, porque eu quero o traço, e o traço é a soma deles, é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, olha só, aqui eu tenho A mais 3B, e aqui eu tenho, essa aqui eu tenho A e B, mas eu tenho X, então essa aqui não me é útil, esta igualdade, mas essa outra aqui, olha só, eu tenho A e B com a igualdade a 3, ó. Então, vou montar um sistema a partir dessas duas. A mais 3B é igual a 1. E o outro é 3A mais 5B é igual a 3. E aí eu vou fazer um sistema, vou resolver esse sistema, com esse sistema eu encontro A e B. Agora eu vou pensar nas outras igualdades, eu vou armar o segundo sistema. Vou fazer com uma outra cor aqui. Olha só, aqui eu tenho C e D na igualdade a Y. Então, isso aqui para mim não é útil. Ó. Aqui eu tenho C e D na igualdade a 0. Então, isso aqui eu posso aproveitar para formar o meu sistema. 2C mais 4D igual a 0. E outra que eu tenho C e D também com igualdade conhecida é 3C mais 5D igual a 1. E aí eu tenho os dois sistemas para resolver, a partir dos quais eu vou conseguir descobrir as letras que eu estou querendo. Então, resolvendo o primeiro. O primeiro sistema aqui eu posso multiplicar, por exemplo, a primeira equação por menos 3, e aí eu consigo eliminar o A. Né? Então, se eu multiplico por menos 3, eu tenho aqui A vezes menos 3A, menos 3 vezes B, menos 9B, e menos 3 vezes 1, menos 3. A de baixo eu repito, 3A mais 5B igual a 3. E eu faço a operação aqui. Ó. Menos 3A cancela com 3A. Menos 9B mais 5B dá menos 4B. Igual a 0. Menos 3 com 3 aqui dá 0. Eu tenho que B igual a 0 dividido por menos 4. Já posso adiantar aqui. Ó, B é igual a 0 por menos 4. B é igual a 0. Tudo bem, mas o B não é um elemento que eu queira, mas esse integrante aqui eu já sei que vale 0. E para eu descobrir o valor do A, bom, eu escolho uma das duas e substituo o B por 0. Por exemplo, aqui, ó, A mais 3, vou fazer a substituição aqui. Ó. Aqui eu vou usar para fazer as substituições. Tá? Então, a primeira equação, A mais 3B igual a 1. A mais 3B é igual a 1. Peguei essa aqui. Ó. E o B eu sei que é 0. Então, eu tenho A mais 3 vezes o 0 é igual a 1. Pô, 3 vezes 0 é 0. Então, A mais 0 igual a 1 é porque o A
é igual a zero. Aliás, o A é igual a 1. A mais 0 é igual a 1, A é igual a 1. Então, eu já tenho o valor do A aqui, ó. Então, olha só, o A eu encontrei. Vou fazer agora o segundo sistema. Esse segundo sistema ele é mais complicado um pouquinho, né? Eu não consigo transformar. Aqui eu pude multiplicar esse A ó, por menos 3, ele virou menos 3A e eu consegui o cancelamento. Nesse segundo sistema eu não tenho isso tão direto. Eu não consigo transformar o 2 em 3 para cancelar e nem o 4 em 5. Como o meu objetivo é calcular a variável D, se eu cancelar a variável C, para mim é mais útil, daí eu não preciso nem fazer a substituição depois. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar em anular este C aí, que não me interessa. E aí eu vou fazer uma multiplicação cruzada aí. Olha só, se eu quero eliminar o C, eu vou multiplicar de cima por 3, que é aqui o 3 de baixo, e vou multiplicar de baixo por 2, que é esse 2 aqui de cima. Mas como eles têm o mesmo sinal, 2 é positivo e 3 é positivo, um desses dois que eu estou multiplicando, eu adoto como negativo. Eu escolho qualquer um deles. E aí eu vou escolher, por exemplo, o menos 2 aqui, para ficar mais baixo os negativos. Menos 2. Então, a de cima, ela opera vezes 3. 3 vezes 2, 6C. 3 vezes 4D dá 12D. E 3 vezes 0, 0. Agora o menos 2. Menos 2 vezes 3C menos 6C, que é o que eu queria, né? Para fazer o corte aqui, ó, o cancelamento. Menos 2 vezes 5 dá 10, então menos 10D. E menos 2 vezes 1, menos 2. Está aqui o sistema equivalente. Aí posso cancelar mais 6C com menos 6C, era o que eu queria. 12D com menos 2, com menos 10D dá 2D. 2D, isso é igual 0 menos 2 é menos 2. E eu tenho que o D é igual a menos 2 divide por 2. E o D é igual a menos 1. Como o meu objetivo é fazer o traço, né, que é a soma do A e D, lembra, né? Tá aqui, ó, eu quero descobrir A e D para fazer a soma para descobrir o traço. Então, se eu quero A mais D, eu já posso finalizar essa resolução. Por que isso? Porque o valor do A eu encontrei, tá aqui, ó, que é 1. Então, o traço da matriz é o A, que é 1, mais o D, que é menos 1. Então, mais 1 mais menos 1, que é a mesma coisa que 1 menos 1. E o traço resulta 0, alternativa A. Ok? Se eu quisesse construir a matriz A, nota que só está faltando para mim a variável C. Né? O A eu já tenho, o B eu já tenho, o D eu tenho, falta só o C. Então, eu poderia calcular o C aqui, ó, fazendo a substituição. Ó, usar esse espaço que eu ainda tenho. Eu pego, por exemplo, esta aqui, ó, e substituo o D que eu encontrei, que é menos 1. Então, eu tenho assim, ó, 2C mais 4 vezes o D, que é menos 1, igual a 0. Eu tenho 2C igual 4 vezes menos 1, menos 4. Já jogo na falsa passagem para depois do igual como 4. E aí o C é igual a 4 divide por 2. O C é igual a 2. E aí agora eu tenho a matriz A completa aqui, ó. Eu posso ter a matriz A, caso eu precisasse, completinha. O valor do A aqui é 1. Tá aqui, ó. O valor do A é 1. O valor do B é 0. Tá aqui, ó, 0. O valor do C, eu calculei aqui por último, ó, C igual a 2. E o D é menos 1. Está aqui o cálculo do D, menos 1.
Então a matriz está completa. E realmente, né, o traço é a soma dos elementos da diagonal principal, seria esta soma aqui, ó, 1 com mais menos 1. E aí o traço se confirma como zero. Ok? Então tá aí a resolução, né, com bastante detalhe, fica um vídeo um pouco mais longo em termos de tempo, mas com todos os detalhes aí inclusos, todos os aspectos secundários garantidos para tua melhor compreensão, teu melhor aproveitamento aí nos estudos, ok? Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.